Tempo seco nos Estados Unidos eleva o preço da soja e do milho em Chicago. Dólar em queda e Ibovespa em alta nesta segunda-feira. O aplicativo deve favorecer a produção de café no Brasil. O Mercado do Campo desta segunda-feira está no ar. Olá, o Mercado do Campo desta segunda-feira está no ar, abrindo o noticiário de hoje com notícias sobre o dólar. O mundo reagiu positivamente à notícia da oficialização da denúncia de corrupção passiva contra o atual presidente Temer. Com isso, o dólar apresentou uma queda, olha só. Nesta segunda-feira, o dólar em queda, então, de 0,73%, fecha a R$ 3,26 mais 10. Já na Ibovespa foi justamente o contrário. O efeito no Ibovespa hoje foi de alta, de 1,12%, fechando em 63.025 pontos. Bom, dito isso, então, Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprova sem restrições o acordo da JBS para a venda de suas operações para os países da Paraguai, Uruguai e Argentina. A negociação da JBS com o Grupo Minerva gira em torno dos 300 milhões de reais. Este aval ocorre mesmo com a proibição do negócio na esfera judicial e está publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. O mercado financeiro voltou a reduzir as estimativas de inflação para 2018. A notícia ruim é que a previsão de crescimento da economia deste ano. Mais informações chegam de Brasília com Camila Xavier. Bom, enquanto a nossa matéria ainda não está preparada, vamos então para a próxima notícia que fala sobre a demanda de commodities. Preços internacionais de commodities agrícolas devem continuar baixos na próxima década. A informação está no relatório de perspectivas 2017 e 2026 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e também da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Essa tendência de desaceleração no ritmo de crescimento na demanda em nações emergentes é também noticiada pela retração dos impactos de políticas voltadas para os biocombustíveis, conforme esse documento divulgado hoje. Por outro lado, a produção abundante de grãos no mundo deve contribuir para limitar os ganhos dos preços, que estão se aproximando dos níveis históricos mais baixos desde a crise. Os preços não se encontravam assim desde 2007. Sobra dinheiro do recurso destinado ao Plano Safra. E esse é o assunto de hoje no comentário de Antônio Resch. Olá, a notícia que eu vou dar parece incrível, mas é verdade. Sobrou dinheiro em caixa. Nós estamos no Brasil, se eu só falar que não tem dinheiro, acabou o dinheiro, o déficit vai ser enorme. Mais de 170 bilhões. Mas do dinheiro disponível para o crédito rural, sobrou dinheiro em caixa. Isso quer dizer o quê? Primeiro que os produtores foram menos atrás de financiamento dos bancos, sejam oficiais ou particulares. Os motivos eu não posso adivinhar, mas deve ter achado a taxa de juros alta, as condições de financiamento difíceis, a documentação complicada, pode ser. O fato é que quem financia a agricultura brasileira hoje, ela é financiada por 3 fontes, prioritariamente. 1/3 são aqueles agricultores que não pegam dinheiro em banco. Eles se autofinanciam. Em geral, produtores grandes e tal, que tem esse caixa, né, esse dinheiro para financiar suas lavouras ou sua pecuária, ou o que seja. A segunda metade, o segundo terço, vem das fontes oficiais. Banco do Brasil, BNDES e outros bancos, todos os bancos. E a terceira, que está tomando cada vez mais espaço, é o que a gente fala aqui, uma palavra inglesa, né, norte-americana, que é o barter, que tem aumentado muito. O barter, o que é? A indústria de insumos, de sementes, defensivos, adubo, o que seja, ela faz um acordo com o produtor.
ela adianta o produto, seja semente ou insumo, adubo, por exemplo, em troca, quando o produtor colher a safra, ele paga em sacas de milho, de soja, em algodão, enfim, do que ele combinou previamente. E esse barter, que é essa troca, eu chamo de escambo, tem aumentado. Portanto, neste ano, além da agricultura ser o melhor negócio brasileiro, ainda ficou com dinheiro em caixa do crédito rural. Uma boa notícia, não é? Até o próximo boletim. Até a próxima, Antônio Resch. E o Mercado do Campo desta segunda-feira faz o primeiro intervalo. E em seguida nós voltamos com os preços das commodities do café e de outras culturas. Até já. O Mercado do Campo está de volta para falar sobre o mercado do café. Por isso quem está aqui comigo é a Rafaela Fávaro. Rafaela, seja bem-vinda e conta pra gente então como é que funcionou o mercado durante essa segunda-feira. Olha, Sara, os preços do café tiveram uma leve queda nas bolsas internacionais, mas o dia foi mesmo de grande oscilação. Os preços ficaram entre sobe e desce, tanto lá na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York. Vamos ver como é que ficaram os fechamentos? Começamos então com o café robusta lá na Bolsa de Londres. Para o contrato de julho, o fechamento foi de 2.135 dólares por tonelada, queda de 0,51%. Para setembro, 2.100 dólares por tonelada, a queda foi de 0,52%. O contrato de novembro fechou a 2.086 dólares por tonelada, queda de 0,38%. E o contrato de janeiro do ano que vem, a 2.067 dólares por tonelada, teve queda de 0,24%. Essa queda leve, segundo os analistas do mercado, foi provocada pelo clima aqui no Brasil, que é favorável para a colheita, e também pelo aumento das exportações mundiais. O mesmo aconteceu com o café arábica lá na Bolsa de Nova York. O contrato de julho, a $1,26 por libra-peso, caiu 0,23%. É a mesma queda registrada para os contratos de agosto e setembro, a $1,28 por libra-peso. Dezembro conseguiu se manter acima de $1,30 por libra-peso, fechou a $1,32 por libra-peso, com queda de 0,18%. E você acompanha também os preços aqui no Brasil. O contrato de setembro fechou o dia negociado a $152,10 a saca, uma queda de 0,98%. Para dezembro, $157,85 a saca, queda de 0,41%. E para setembro do ano que vem, $164,20 a saca, queda de 0,39%. Bom, Sara, foi isso que aconteceu com o mercado de café hoje, uma queda leve nos mercados internacionais, mas na Bolsa aqui do Brasil a queda foi um pouquinho maior. Perfeito, Rafaela, obrigada. E ainda falando em café, começou hoje na Colômbia o Fórum Mundial dos Produtores de Café em Medellín. Quem está representando o governo brasileiro lá na Colômbia é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. A agenda do fórum apresenta debates sobre a sustentabilidade socioeconômica do grão, indicadores socioeconômicos e mudanças climáticas para o mercado do café. O evento segue até quarta-feira. O Brasil é responsável por 37% da produção mundial do café, sendo o maior produtor e exportador do produto e o terceiro maior consumidor mundial. Mas para que o mercado continue assim tão positivo, é claro que ele precisa contar com a tecnologia. Por isso, uma empresa inventou um aplicativo que deve favorecer aí o manejo de adubação. Vamos conferir a entrevista. O Anderson já está aqui comigo, já está com o tablet na mão, inclusive, para mostrar aí como é que funciona essa nova ferramenta. Mas antes, Anderson, explica pra gente a partir de qual necessidade que surgiu esse aplicativo e como é que ele funciona. Bom, é uma satisfação estar aqui, Sara, novamente no canal do Boi. A ferramenta ela funciona para ajudar a vida do produtor rural e dos agrônomos que trabalham com a cultura do café. Então, a cultura do café, como uma cultura perene, ela tem uma série de exigências nutricionais. Então, a planta tem que receber os nutrientes adequados na época e na forma adequada. E o diagnóstico disso ele não é tão fácil, ele não é tão simples. A planta não fala, então a gente precisa explorar um pouco mais a planta. E a gente faz isso através da análise de folha, coletando essas folhas, mandando para o laboratório. E ali você tem um laudo completo. E a ferramenta ajuda justamente a isso, a transformar aquele laudo numérico em um gráfico claro, objetivo, onde o produtor e o agrônomo facilmente conseguem fazer a correção dos problemas na lavoura do café.
Anderson, bacana. Não sei se é possível, mas assim, vocês conseguem estimar em quanto que o aplicativo poderia contribuir para a produtividade do café? A questão da produtividade ela é afetada por diversos fatores. A nutrição é um desses fatores. Mas a gente tem, pela experiência, analisado que produtores que utilizam uma nutrição mais equilibrada, produtos de melhor qualidade, eles conseguem avançar 5% até 10% em produtividade e também ter alguns ganhos em qualidade. Então a gente pode dizer que uma nutrição equilibrada, de alta qualidade, ela pode resultar em ganhos de 5%. Influenciado, claro, por outros fatores, como clima, variedade. Mas acho que é um bom número para a gente se basear e utilizar um fertilizante mais adequado, no momento correto, na lavoura do café. E esses 5%, né, por mais que muitas vezes pareçam ser pouco, mas eles fazem uma grande diferença na rentabilidade do produtor, né? Com certeza. E agregado à questão de produtividade, tem a questão da qualidade do café, né? Então a gente está trabalhando com um alimento, né? A bebida do café é um alimento que tem diferenciais de qualidade, tem toda uma questão sensorial, a percepção do consumidor, onde a parte de nutrição, os micronutrientes, o balanço, o equilíbrio da planta influencia diretamente na qualidade da bebida. Então, muitas vezes o ganho em produtividade, às vezes ele até não é tão perceptível, mas o ganho em qualidade ele é bastante sentido pelos agricultores. Falando em qualidade, a gente tem acompanhado nos últimos dias que o grão do café no Brasil, nessa safra, ele está menor do que nos outros anos, o que representa um grande problema, né? Então eu queria entender, se o aplicativo ele pode também ajudar nisso, para que o produtor consiga mapear esses problemas aí ao longo da safra. A gente, dentro da área de nutrição, você tem alguns elementos que eles são responsáveis pelo enchimento do grão, pela finalização. Um exemplo é o caso do potássio. Então o potássio pode sim ajudar uma melhor nutrição de potássio, cálcio também, ajudar você a ter um grão melhor formado, de maior tamanho e que no final resulte em maior qualidade. Então, como a gente sabe, são vários fatores que influenciam, mas a nutrição, Sara, ela sempre tem um peso bastante significativo. Uma planta bem nutrida, uma planta saudável, fica menos suscetível a doenças, menos suscetível a pragas, inclusive a falta de água, períodos de veranico. Então a nutrição com certeza pode ajudar, ela ajuda o produtor a ter um grão de maior qualidade, de melhor bebida e também com mais produtividade. Anderson, para a gente entender qual que é o propósito da Microquímica que trabalha com esses nutrientes de lançar um aplicativo nessa linha? Bom, a experiência da empresa, a Microquímica tem 41 anos de mercado. Ela trouxe uma série de tecnologias inovadoras aqui para o Brasil, ela lançou produtos inovadores, então ela acumula um know-how, ela acumula um conhecimento da nutrição vegetal bastante grande. E a gente observa que o produtor muitas vezes não tem acesso a todo esse conhecimento ou tem uma certa dificuldade de acessar o conhecimento. Então, a ferramenta foi uma forma de levar conhecimento para os agricultores de forma gratuita. O aplicativo está disponível de forma gratuita, mediante um pequeno cadastro, o produtor pode utilizar, mas é que ele, tendo mais informação, conhecendo melhor a nutrição do seu cafezal, como que está o estado, ele com certeza buscará produtos de melhor qualidade, onde a empresa se posiciona. Então a gente quer realmente que o produtor entenda melhor como está a sua planta, quais são as necessidades específicas e com isso, com certeza, ele vai buscar produtos de melhor qualidade. Então entendemos que é uma via de mão dupla, é um serviço que a empresa disponibiliza de forma gratuita e esperamos que haja o retorno dos produtores buscando produtos de qualidade para atingir suas produtividades desejadas. Perfeito. Anderson, antes da gente encerrar, então eu gostaria que você nos mostrasse como é que funciona o aplicativo, quais são aí as ferramentas que ele apresenta. Mostre pra gente, por favor. Perfeitamente. Aqui então é a tela inicial do aplicativo. Para quem não tem cadastro, faz um pequeno cadastro, são informações simples. Aqui eu vou mostrar uma amostra que já tem pré-cadastrada no aplicativo, para a gente ver. Normalmente, o que o produtor recebe do laboratório é uma análise meramente numérica, então você tem nitrogênio, fósforo, potássio, apenas com um número. E o que o aplicativo se propõe é transformar esse laudo frio, essa análise que é difícil de interpretar, em um laudo bastante visual, com uma informação bastante prática para o produtor. Aqui tem um exemplo de uma nota de 0 a 100 que ele dá para aquela nutrição de uma forma geral. Então ele pode rapidamente comparar uma área de café com outra área, do ponto de vista nutricional, apenas olhando esse indicador aqui. Além da informação de nutriente por nutriente, onde a nutrição está perfeitamente adequada, aqui no caso dessa amostra, fósforo, potássio e cálcio, e onde ela apresenta deficiências, no caso de nitrogênio, magnésio, enxofre e boro. Então aqui, esses nutrientes que estão em deficiência, você já tem na ferramenta uma indicação de um produto que pode fazer essa correção,
e dentro do produto as doses indicadas, época de aplicação, como obter os melhores resultados. Então, é uma ferramenta que acelera a tomada de decisão, ajuda o produtor a não perder produtividade, porque a nutrição, a deficiência, se mantiver por muito tempo na lavoura, com certeza os problemas de qualidade no grão, os problemas de produtividade, eles vão aparecer no final, na colheita. Perfeito, Anderson. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no canal do Boi e parabéns por essa iniciativa que vem agregar na vida do produtor, com certeza. Obrigado, Sara. Perfeito. Esse foi Anderson Ribeiro, gerente de marketing da Microquímica. Nós voltamos ao programa. Muito bacana, né? O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo desta segunda-feira com Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Bom, em Minas Gerais, a colheita do morango agora já começou e esse predomínio de tempo mais firme tem garantido o avanço das atividades no campo. A área semeada também foi aumentada durante a safra atual e os produtores estão otimistas, esperando um aumento de produtividade de até 20% superior ao que ocorreu na safra anterior. Os índices de umidade do solo ainda seguem mais baixos entre Minas Gerais e também o centro-oeste, isso por conta dessa falta de chuvas e desse predomínio de tempo mais firme. No decorrer dos próximos dias, ainda há expectativa de tempo firme em todo o centro-sul, pelo menos até o dia 15 de julho. Já no decorrer do período seguinte, a expectativa é de que volte a chover e essas instabilidades se concentram na região sul do Rio Grande do Sul até o Paraná. Agora, nas áreas do sudeste e também do centro-oeste, o tempo ainda segue mais seco e sem chuva. Durante o terceiro período, essas instabilidades agora na região sul acabam avançando um pouco mais e até o dia 25 de julho chove agora até a faixa leste e o sul do estado de São Paulo e também em praticamente toda a região sul. Agora, na maior parte da região centro-oeste, no interior do estado de São Paulo e também em Minas Gerais, a expectativa ainda é de tempo mais seco. Então, pelo menos durante as próximas semanas, esse predomínio de tempo firme em Minas Gerais acaba garantindo o avanço das atividades no campo, especialmente da colheita das lavouras de morango. Volto com você no estúdio. Nós vemos acompanhando nos últimos programas que o mercado de citros brasileiro está tendo diversas quedas, uma sequência de quedas. E, consequentemente, as exportações também foram afetadas e apresentam uma baixa de 17%. A venda de suco de laranja para outros países teve essa queda e o volume é considerado o menor das últimas 26 safras. O volume que se chegou, então, nessa safra aqui é de 245 milhões de caixas. De acordo, então, com a Associação Nacional dos Exportadores de Cítricos, isso é uma consequência de quebra na safra brasileira, que chegou perto de 20%. O levantamento foi divulgado pela Citrus BR. O Brasil é o maior produtor comercial de laranja e o maior exportador de suco do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com os preços do milho e da soja. O Mercado do Campo desta segunda-feira está de volta, trazendo mais informações da previsão do tempo com Juliana Rezende. O predomínio de tempo seco na maior parte, tanto da região norte como também do nordeste, tem garantido esse resfriamento noturno em algumas regiões, especialmente no nordeste e no oeste da Bahia. As temperaturas têm ficado um pouco mais baixas no início do dia e isso acabou provocando alguns transtornos para as lavouras de mamão, porque essas baixas temperaturas acabou atrasando a maturação das plantas. Durante os próximos dias, a expectativa ainda é de tempo mais seco no interior do nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte. Agora, as temperaturas podem ficar próximas de 15 graus no oeste da Bahia, enquanto que na maior parte do centro-norte do país, as temperaturas mínimas ficam acima dos 20 graus. Durante o período seguinte, a expectativa ainda é de tempo seco no interior do Nordeste e também em partes do Pará e do Amazonas. Agora, as temperaturas ainda devem permanecer um pouco mais baixas. Agora, no oeste da Bahia, pode fazer até 13 graus no início dos dias. Então, essas temperaturas ainda devem seguir um pouco mais baixas, especialmente no oeste da Bahia, e pode seguir causando problemas para as lavouras de mamão formosa.
Na última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou um relatório mostrando a área plantada no país norte-americano. E ela surpreendeu aí o mercado porque é uma área plantada menor do que estava previsto. Agora nós vamos acompanhar os efeitos dessa notícia aqui no Brasil, no estado de Mato Grosso, com o repórter Valdir Pacheco. O relatório divulgado na última sexta-feira pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma certa agitação no mercado aqui na BR-163. Quem vai nos falar melhor agora é o Hernani Klein, consultor da Perfil Consultoria aqui em Sinop. Como é que foi a turbulência aqui na BR-163? Uma turbulência que parece que positiva, né, Hernani? Sim, Pacheco. Os números divulgados pelo Departamento de Agricultura foram, de uma certa forma, abaixo da expectativa do que o mercado aguardava, com relação à área de plantio de soja da safra 17-18, a área de milho e a área de trigo. Esses números que vieram não tão significativos quanto o mercado imaginava que fosse vir e trouxeram um rally no mercado, tanto para o milho quanto para a soja. Esse relatório foi uma das causas que fez com que a turbulência positiva, vamos dizer assim, tomasse conta do mercado. Após o relatório, na terça-feira também teve o feriado lá nos Estados Unidos, mas o mercado manteve as altas, né, e oportunizou vários negócios, tanto para a soja quanto para o milho. Para a soja, safra 18 rodaram bastante negócios, e para a soja disponível também voltou a ser negociado bons volumes de soja aí no mercado. O milho, a questão do milho agora está tendo muita oferta e o preço sempre tende a cair nesse período. Como é que está? O milho também continua aquela situação do preço. O produtor ainda está trabalhando na expectativa dos preços mínimos através do leilão da Conab, né? E hoje, se não fosse o leilão, eu estaria praticando na casa dos 13, 12,50, 13 reais, e com o prêmio do governo está conseguindo fechar os 16,50. Mas mesmo assim é um volume muito pequeno comercializado, tendo em vista o tamanho da safra que está se desenhando para o milho, né? A gente está vendo aí vários locais com produto já ficando para fora dos armazéns, não está sendo escoado, até pelo período que ainda é cedo, o escoamento forte do milho a partir de agosto, e o milho está sendo uma dificuldade hoje para comercializar ele. Ok, muito obrigado pela sua participação, Hernani. Valdir Pacheco para o SBA. Obrigada, Valdir. Bom, nós já trouxemos informações do café em Londres, em Nova York e também na Bolsa Brasileira. Rafaela está aqui comigo e agora vai nos trazer atualizações do milho e da soja, é isso? Isso mesmo, Sara. Diferente do mercado do café, que teve uma leve queda hoje, os preços da soja e do milho continuam em forte alta lá na Bolsa de Chicago. Nós vamos acompanhar agora o fechamento desses mercados, que foram puxados principalmente pelas preocupações com o clima lá nos Estados Unidos. Olha só, aqui primeiro o fechamento do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, uma alta de mais de 2% para os preços, registrada hoje em relação à semana passada. Todos os contratos já ficam acima dos 10 dólares por bushel. O contrato de julho, a 10 dólares e 20 centes por bushel, sobe 2,43% em relação à semana passada. Contrato de agosto, a 10 dólares e 24 centes por bushel, sobe 2,44%. O contrato de setembro, a 10 dólares e 30 centes por bushel, alta de 2,38%. E novembro, a 10 dólares e 39 centes por bushel, sobe 2,33%. Se a gente observar na tabela, tanto os preços máximos quanto os mínimos ficaram acima dos 10 dólares por bushel, algo que não era visto no mercado de soja desde o início do ano. Isso porque lá por abril, quando se começaram as estimativas para a produção nos Estados Unidos, se esperava a maior área da história e também a maior produtividade. Essa maior área da história dos Estados Unidos realmente se confirmou, mas agora o clima tem preocupado os investidores.
Lá nos Estados Unidos, agora é verão e o clima está mais quente e mais seco. Nesse início de desenvolvimento das lavouras, esse clima pode prejudicar o potencial produtivo. Então, a produção total de soja pode não ser aquela esperada e é isso que tem motivado a alta nos preços na Bolsa de Chicago. Esse mesmo motivo tem feito com que os preços do milho também subam lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia com alta acima de 2% também para este mercado. O contrato de julho foi o único que se manteve abaixo dos 4 dólares por bushel, fechou a 3 dólares e 91 centes por bushel, alta de 2,55%. Para setembro, 4 dólares e 2 centes por bushel, alta de 2,48%. Dezembro, a 4 dólares e 14 centes por bushel, sobe 2,47%. E março do ano que vem, a 4 dólares e 23 centes por bushel, sobe 2,41%. Os preços da soja e do milho estão operando em alta há cerca de 10 sessões seguidas. Para a soja foram 10 sessões de alta. Para o milho, dessas 10 sessões, apenas uma registrou queda. O que acabou ajudando mais ainda a alta nos preços hoje foi a alta também no preço do petróleo no mercado internacional. Só lembrando, lá nos Estados Unidos, eles produzem biodiesel a partir da soja, etanol a partir do milho. Então, quando o preço do petróleo sobe, acaba influenciando as commodities também. Por fim, você acompanha como ficaram os preços do milho aqui no Brasil. O contrato de julho ficou negociado a R$ 26,30 a saca de 60 quilos, alta de 4,61%. Contrato de setembro a R$ 26,97 a saca, sobe 4,05%. O contrato de novembro chega a R$ 28,45 a saca, alta de 5,37%, e para janeiro do ano que vem, R$ 28,73 a saca, alta de 4,06%, preço do milho tendo uma forte recuperação aqui no Brasil, influenciado também pelos Estados Unidos. Se a expectativa é de menor produção lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a produção, a super safra, deve se destinar às exportações e, com isso, os preços acabam registrando essa forte alta em relação à última sexta-feira. Uma notícia importante que vem do Pará agora. Manifestantes decidiram retomar a partir de amanhã os bloqueios na BR-163 no sudoeste do Pará. Os protestos começaram na semana passada e foram interrompidos nesta segunda-feira, mas há novos bloqueios previstos já a partir de amanhã, terça-feira. Os protestos se devem ao veto do presidente Michel Temer para as medidas provisórias 756 e 758, que alteram os limites da Floresta Nacional do Xamaxim, no Parque Nacional do Xamaxim, e a área de proteção ambiental do Tapajós. Bom, além dessa informação, tem uma notícia que saiu agora à tarde também em relação à venda da Kepler Weber, que é aquela empresa destinada à armazenagem de grãos. A Kepler Weber informa que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrições a aquisição pela AGCO do Brasil e Máquinas e Equipamentos, as ações representativas de quase 35% do capital social da Kepler Weber. Só lembrando, a AGCO é dona, entre outras empresas, da Valtra aqui no Brasil. Bom, Sara, essas são as principais informações do mercado de grãos. Perfeito, obrigada, Rafaela. E a Rafaela falou então dessa valorização da soja. E esse é o assunto da nossa próxima reportagem, que vem lá do Rio Grande do Sul. Por lá, os preços subiram 7% nos últimos 2 meses. Vamos acompanhar. O preço da soja disponível nas principais praças de comercialização e portos brasileiros atingiu os maiores patamares dos últimos 2 meses. A valorização vem com suporte da alta do dólar e por causa da instabilidade no clima, que pode prejudicar a safra americana. Essa alta que nós tivemos é o dólar se manteve na faixa de 13,30 a 13,33, uma demanda bastante aquecida, né? E o rally de clima na safra americana, que a gente vê assim, momentos que previsões de pouca chuva, regiões localizadas onde realmente está faltando umidade, mas no geral, o clima nos Estados Unidos para a soja, nós vamos ter assim, uma ideia de produção americana durante o mês de agosto. Aqui no Brasil, os reflexos do clima nos Estados Unidos já podem ser percebidos.
O dólar teve nova alta frente ao real. A valorização da moeda americana elevou o preço da soja, que em 2 meses subiu 7% no Rio Grande do Sul. Saiu de R$ 64,50 em maio para R$ 69,00 agora em julho. Resta saber por quanto tempo essa alta vai se sustentar. A dica dos analistas é que o produtor aproveite para vender parte da soja estocada e se programe para fechar negócios futuros. O produtor deve estar bastante atento ao mercado, acompanhando diariamente e todo dia, no momento que tem uma alta de mercado, ele aproveitar esse momento e realizando os seus negócios. Tanto vendendo o que ele tem estocado e assim como já olhando o mercado futuro também da safra 2017-18. Não deve esperar grandes altas de mercado, mas aproveitar o momento desse movimento cambial, movimento de clima e ir realizando os negócios. O Mercado do Campo desta segunda-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações a partir das 5h35 da tarde. Até lá!